Olá, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para vocês, tranquilo? Para quem não me conhece, sou Cassel Leite, perito contábil e né das horas vagas, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, a mais um vídeo dessa Net Família, desta Bate Família. Pessoal, depois de uma semana conturbada que passou, né? Nada melhor do que a gente fugir um pouquinho da realidade, né? E falar do que a gente gosta e também alguns dos motivos, né? Pelo qual esse canal ele foi aberto, né? Um dos motivos pelo qual me motivou a começar a gravar vídeo, né? Um pelo próprio hobby, né? E um pela minha paixão que eu tenho pela leitura. Eu queria falar hoje, pessoal, desse livro aqui, que é o Diário de Reza, volume 3. Eu já falei dele aqui do volume 1, né? Volume 2. E agora o autor lançou o 3 e a previsão, pelo menos com o próprio autor, né? Que é o Fernando Pessoa, é que seja lançado pelo menos 5 ou 6 livros, né, dessa série, né? E pessoal, uma das coisas que eu tenho às vezes contra, assim, eu não sou tão fã de série de livros, né? É porque muitas vezes o autor se perde, né? Aquela coisa do ficar prolixo, às vezes você vê muitas coisas que não agregam muito à história principal, sabe? E eu fico meio impaciente com isso, né? Esse livro aqui já recomendo ter lido ele há bastante tempo, mas muita coisa ocorrendo e chegando em casa muito cansado e tem hora que eu não consigo parar, ler, né? Mas eu posso dizer assim, num ranking, né, de todos, ainda o meu favorito ainda é o Diário de Reis volume 1. O 2 gostei, mas gostei bem menos que o primeiro. E eu posso dizer que esse 3 aqui eu já gostei mais que o Diário de Reis volume 2, né? Então esse aqui eu gostei em ordem de preferência, né? Seria um ainda está na frente, estou com um. Esse aqui vem em segundo lugar. E o Diário de Reis volume 2 vem em terceiro, né? Até agora, né? E pessoal, é, é... Opa, perdão. Pessoal, do que se trata mais ou menos agora o Diário de Reis volume 3? Esse livro aqui ele vai ter esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers, mas nada que impeça de fato você pegar para ler, né? No Diário de Reis volume 1, né, fazendo um breve resumo, né? Você vai conhecer o diário, o Reis em tese, né? Ele é uma criança de 7 anos e ali ele começa a desenvolver aquelas habilidades, ele começa a perceber que ele não é uma criança assim, normal, né? E aí o 1 ele é muito interessante porque você começa a acompanhar aquela criança, né? No limiar das suas descobertas, dos seus poderes com sua mãe, que você fica sem saber se ela aquela pessoa é a mãe dela ou não. Você conhece Bartolomeu, você vê que a partir dali o resto ele conhece a Nath e várias outras coisas, como quando ele começa a dimensão de As. Aí quando você vem no segundo livro, né, que o livro termina com meio que uma batalha entre aspas do rei sendo meio que sequestrado por o mundo de Yas. No segundo livro ele inicia já na enfermaria e meio que a impressão que me deu que parece que do 1 pro segundo teve uma quebra, sabe? Aparece dois personagens sem mais nem menos, que é a Leonor e o Levi, como grandes amigos dele, sendo que você não tinha conexão aqueles personagens no primeiro livro, então isso foi um dos motivos que eu olhei assim, já não gostei, né? E no segundo livro, ele faz o teste do Triângulo do Poder, onde ele falha e ele é enviado subterrâneo. Então, basicamente, todo o segundo livro ele parte nesse subterrâneo. E aqui, que de fato, né, ele já faz o plano de sequência melhor. O livro 2 ele dá um gancho e o livro 3 ele inicia exatamente onde o livro 2 parou. Então isso já me foi um ponto bem mais positivo, né? Pessoal, agora sim, eu não vou me estender muito, porque esse livro aqui ele é bem mais longo, né? Se eu for falar dele todo, né, com as 450 páginas, 453 páginas, o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas aqui, qual o principal ponto interessante que eu achei desse livro aqui? É que aqui de fato você começa a entender a natureza lupina dele, né? A parte mais interessante do livro que eu achei é quando o Hess ele começa a conversar
com o lobo interior dele. Então essa parte que eu acho muito interessante, porque esse livro aqui, ele vai constar os eventos do segundo livro, né? Para quem não lembra, no segundo livro, Reis libertou as fadas, e as fadas tinham toda uma função do subterrâneo nesse mundo, no mundo subterrâneo, no mundo de Hades. Então meio que as pessoas tiveram que encontrar um substituto para essas fadas que o Reis libertou. E aqui você vê, continua dando todo esse treinamento, né, pro Reis com a Blenda, e ele começa a conversar com o seu lobo interior. Então isso eu achei bem interessante. E vocês verem como o personagem que o Levi e Leonor, né, são os dois meio que amigos que passam com o Reis, eles não fazem falta na história, é porque você passa toda uma boa parte do livro, mais da metade do livro basicamente, com ele no subterrâneo ainda, aprendendo. Aqui, para quem lembra, no livro 2, ele fica com um personagem, cujo nome agora, onde ele cuida das plantas subterrâneas. E aqui ele conhece o Ap, onde ele passa a cuidar dos animais de montaria. Ele passa a ter a Coblinda. Aqui a Madame, né? A figura da Madame também aparece. Ele vai treinando, evoluindo, e ele vai conversando com o seu lobo interior. Então toda essa história aqui em volta dele, você não sente falta dos demais personagens inseridos, que é a Leonor e o Levi. Agora, o interessante, o que eu achei mais legal desse volume 3, é que aqui de fato você passa a entender mais quem são os prodígios, né? Os prodígios, porque você passa a conhecer mais quem é a Nath, que era a prodígia da escuridão, a prodígia da luz, e os seus irmãos. O prodígio da floresta, o prodígio da madeira, o prodígio da eletricidade. E aqui você sabe que vai ter um grande torneio, e o Reis ele passa a ser também ele passa a ser escolhido pela Prodígio da Luz como o seu grande campeão. Agora, uma coisa que me incomodou tomando esse livro aqui é que eu acho que tem muitas páginas, às vezes, que o autor ele conta às vezes algumas histórias paralelas. Por exemplo, assim, o Reis vai para o estábulo, aí ele começa a cuidar do Noemi, os animais, aí vem basicamente uns 2 capítulos inteiros só mostrando como que ele o amor dele pelos animais, etc. Sendo que isso não agrega muito a história, né? Que é justamente o que eu acho mais interessante. Quando ele começa a focar na questão do campeonato, quem é a prodígio da luz, quem é a prodígio da escuridão, quem é a prodígio da eletricidade. Quando o Reis ele encontra os outros lobisomens, né, outro grupo de lobisomens, quem é essa tribo do norte, e quando o Reis ele começa a conversar com o seu lobo interior, né, como se fosse uma segunda personalidade. Então acho que se tivesse focado mais nisso, né, eu acredito que pelo menos para mim teria sido bem mais interessante, entendeu? Eu não sei se o autor como ele vai prosseguir daqui adiante, como ele vai focar daqui adiante, porque basicamente esse livro aqui ele tem toda essa passagem, né, do subterrâneo a saída de Reis de volta à escola, onde ele encontra o Leonor e Levi, onde eles começam a treinar junto com o Lotreus. A soberana anuncia o campeonato, e a soberana ela nomeia Reis como o seu campeão, e consequentemente o Levi e a Leonor acabam tendo que participar do campeonato junto com o Reis. E basicamente é isso a história, porque todas as demais, como eu falei, são esses arcos que às vezes o autor conta, que não agrega muito para a história principal. Então são quase 50 páginas, né? Mas digamos, se eu for enxugar aquilo que não acrescenta a história, eu digamos que poderia ser uma história contada facilmente em 50 páginas, na minha opinião. Agora, de 1 a 10, nota quando era para esse livro. O primeiro livro, 10 com toda certeza. O segundo livro eu daria um 7. E esse terceiro livro, com toda certeza, ele merece um 8. Se não fosse esse detalhezinho que me incomodou um pouquinho. Um outro detalhe também que eu não sei em que momento o autor ele vai voltar com esse gancho, é porque a gente
basicamente não vem mais qualquer menção à mãe de Hess, que no primeiro livro, a mãe de Hess é uma personagem principal da história, onde ela está com ele, descobrindo. Você fica na dúvida se aquela mãe dele também é uma lobisomem, se ela é uma feiticeira. E o primeiro livro acaba em um combate, né, numa luta com ela, a Nath, protegendo o Hess de ser levado. E que inicia o segundo livro, você não vê mais nenhuma menção na mãe dele de jeito nenhum. Então eu senti falta no segundo livro, né? E eu fiquei com a expectativa de ver a explicação disso no terceiro livro, coisa que eu não vi ainda, né? Então vamos ver, né? Nos próximos livros, né? Como vai ser. Ainda pretendo sim continuar lendo a série, né? Mas eu espero que o autor ele consiga fechar esses ganchos, né? Porque quando eu falei, o problema da série, você começa a ler a série de livro, né? É que ela se perde. Por exemplo, um exemplo que pode citar, e dá até para fazer uma série de vídeos só disso, né? É quando a série é melhor que os livros. Por exemplo, eu baixei o Silo, né? Para ler. E não aguentei ler, porque é um livro muito chato. São um livro muito chato, muito parado. Demora muito. Aí você vê um monte de página que não acrescenta para a história principal. E quando você vai assistir a série funciona muito melhor do que o livro. Por quê? Por causa da objetividade. Você tem algo acontecendo, coisa que no livro não tem, né? Então esse é o problema às vezes quando você tem uma série, né? O autor ele se perder. Não vou dizer que o autor se perdeu aqui ainda não, pelo contrário, né? Mas eu espero que nos próximos, né? Que principalmente que eu veja assim, a mãe de Hess reaparecer, né? E que tenha pelo menos uma explicação de como surgiu essa amizade do Hess com a Alienor e o Levi, né? Coisa que ainda não vi ainda e algo que ainda não me encaixa. E para mim não faz, para mim são dois personagens que se tirasse da história não faria falta, né? E ver também se nos próximos livros o autor vai focar mais nessa questão de fazer, não sei se eu falo do entendimento entre Hess e o lobo anterior dele, talvez sim, né? Porque foi de todos aqui que eu achei mais interessante também, e sobre essas tribos do norte, que são as tribos dos lobisomens, né? Que foi o que eu fiquei mais curioso para ver, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou bem atrasado com minhas leituras esse ano. Esse ano eu estou péssimo como leitor. Aí terminei de ver esse aqui. Aí comecei a ler um livro que já estava aqui na minha estante, que eu queria ler muito. É esse aqui. Parece Perdido. E por sinal, comecei a ler ontem. E só ontem já devo ter lido mais de 60 páginas. Porque ou leitura viciante. E quando terminar aqui eu trago para vocês a minha impressão que basicamente aqui você conta a queda de Lúcifer, né? E digamos assim, os planos que ele tem para reconquistar, né? O céu, né? E é um livro assim com uma leitura muito filosófica. Gostei muito até agora. Vamos ver, né? Vamos terminar aqui e também eu vou aguardar aqui as próximas edições, né? Ver como que o autor pretende ligar esses ganchos soltos, né? E fechar essa história bem, né? Que é o que eu espero realmente também. E eu recomendo, quando vou passar para quem não leu ainda, recomendo começar pelo primeiro livro realmente. Não adianta pegar o segundo, terceiro, porque você não vai entender a história. Pegar pelo primeiro livro. Se você gostar, aí continua nos demais. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Comente com alguma coisa, pessoal. Qualquer interação que você faça com o vídeo ajuda muito o canal a crescer. E é claro, esse canal não é monetizado. Se você quiser ajudar o canal com qualquer valor de Pix para que eu possa comprar mais livros para ler, o Pix é esse que é para na sua tela, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.